Salve pessoal, a gente está aqui em mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. E hoje a gente tem dois convidados muito interessantes, muito importantes, que fazem parte até da história do Ibra, né? A Suzy Santiago e o Geraldo Galiza. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Legal. E quem vai conversar hoje também aqui é a Thaís Nishikata. Fala pessoal, bora lá, Cid. Legal. E eu tenho que falar para vocês do nosso patrocinador. Nosso patrocinador não é que eu tenho que falar, é que eu gosto de falar do nosso patrocinador, a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, tem livros de ficção, tem livros científicos, ele tem livros de autoajuda também. E então tem vários livros e vocês encontram os livros da Vilese aonde? Primeiro na Amazon. Na Amazon todos os livros da Vilese estão lá. E também onde que vocês podem encontrar? Na loja do Ibra. Na loja do Ibra, ibravet.com.br, vocês encontram os livros da Vilese. Vou fazer uma pergunta para vocês, rapidinho. Vocês gostam de ficção? Gostam de livro? Eu gosto muito de ficção. De ficção? Bacana, porque é o seguinte... Eu sou escritor, né? Vocês sabem disso. E eu tenho aqui 2 livros. Você gosta de ficção, né? Gosto. Gosta de romance? Eu gosto de romance. Tá. E se tiver ficção no romance? Melhor ainda. Beleza. Então é o seguinte. Você, Suzy, vai ganhar o livro A Sombra da Alma, tá? Que é ficção e romance. Muito obrigada. E o Geraldo vai ganhar Os 7 Mundos, que é ficção. Poxa, muito obrigado. Legal. Depois vocês contam pra gente o que vocês acharam do livro. Com certeza. Se gostar, conta rapidinho. Se não gostar, guarda, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Nem precisa falar pra mim. Mas o escritor é bom, conheço. Beleza. Não, obrigado. Eu gosto muito do escritor. Eu gosto bastante. Né? Eu conheço ele desde que eu nasci. Desde que você nasceu. Bom, a gente já se conhece há muito tempo, né? Bastante. Para quem não conhece, vocês têm uma empresa, né? Que a esteira aquática que a gente utiliza é de vocês, né? Da Fitness Dog. Eu sempre tive uma dúvida. A empresa chama Gezan ou Fitness Dog? Eu sempre tive. A empresa chama Gezan, tá? Equipamentos Médicos e Esportivos Limitada. Certo. Esse foi há 40 anos atrás, foi o nome que surgiu, que foi fundada, né? Sim. E a Fitness Dog é uma marca que nós temos há 16 anos. É tipo Coca-Cola, Fanta. Isso, né? é uma marca... É uma marca tipo fantasia, né? Isso, Faz uma parte da marca registrada, né? Sim. Dessa divisão veterinária. É uma das linhas da Gezan. Sim, porque nós já trabalhamos em diversos ramos, né? E a veterinária, o nome é Fitness Dog. Que outros ramos que vocês trabalham? Nós fizemos muita coisa já. Nós fizemos tudo com esteiras. Né? Nós fizemos esteiras, para você ter uma ideia, esteiras para camundongo, esteiras para rato, lá para Unicamp. Fizemos esteiras para eventos, fizemos esteiras para academia, trabalhamos 25 anos com esteira com equipamentos para academia. Então, equipamento profissional mesmo. Profissional para academia, fizemos esteira para teste ergométrico. No São Paulo Futebol Clube, quando foi fundado ali o CTA deles, que tinha o Sila, Miller, né? Esse pessoal foi com a nossa esteira lá. Que era considerado o melhor CTA do Brasil, né? Era mais avançado, foi eu lembro disso. O primeiro, assim, bem estruturado, Sim. bem desenvolvido para Eu ser lembro isso. Era o Dr. Turíbio, que tomava conta, e o Marco Aurélio, que era de São Paulo. Que acabou sendo... Ele era médico e acabou sendo presidente do clube, né? Né? Interessante, né? Porque eu lembro quando fez, porque foi uma revolução nos clubes, porque o pessoal treinava em qualquer lugar, aí de repente o São Paulo tinha tudo ali, né? Aí os outros tiveram que correr atrás, né? Tiveram que... É bem bacana, eu não sabia que era a tua esteira lá. Bacana, e parabéns, primeira coisa, parabéns, né? Nós temos muito orgulho disso, porque a parte de desenvolvimento que nós fizemos fizemos esteira para crianças com deficiência, fizemos esteira para teste ergométrico com pessoas que não tinham condição de fazer na própria cadeira de roda. Então, nós já trabalhamos em N coisas, assim, tudo com esteira, tá? Acho que o dia que eu morrer vai estar assim, Geraldo Esteira. Porque
São 40 anos a gente trabalhando em esteiras. Aquelas esteiras do Faustão que tinha uns eventos. Aquelas Olimpíadas do Faustão? Sim. Aquela esteira tinha 5 metros, né, de comprimento, quase 5 metros de comprimento. Foi vocês que eles iam passando e iam vindo ia as correndo coisas. e as coisas iam batendo Então, neles. fomos nós que fizemos também. Eram nossos Que legal. também. Então, matéria de desenvolvimento, nós Bacana. já fizemos bastante. Nossa, eu falo que nesse podcast eu vou aprendendo um monte de coisa, né? Vai O tempo descobrindo todo. coisas dos E convidados. eu não É fazia verdade. ideia, eu conhecia a tua linha veterinária, não fazia ideia que você tinha feito tudo isso, Também, não, que vocês tinham feito achava tudo que era isso. só a linha Pois é. veterinária. Só a linha veterinária, né? Nós Não. temos uma Puxa. pequena empresa, mas temos um orgulho de desenvolver muita coisa. Que muita bacana, coisa né? nova. E na linha veterinária, que produtos que você tem agora? Na veterinária nós temos a esteira aquática, que é o nosso carro-chefe. Tem 2 tipos. Nós temos hoje 3 tipos. 3 tipos. Nós temos a esteira que nós lançamos há pouco. Quanto tempo? Um mês, 2 meses? 2 meses. Um mês, 2 meses, que é uma esteira aquática menorzinha. Hum. Então nós temos a linha completa. Nós temos a linha aquática para pequenos animais, Uhum. né, que seria esses pequenos e médios animais. A que vocês têm aqui é a esteira T, que a gente chama, que é para quase todos os animais, é muito poucos animais muito grandes. Uhum. Seria E um modelo tem mais padrão. mais padrão. A gente seria o colocou nosso dog padrão. alemão já, né? É, falou Isso. desse dog alemão. É o nosso Que parecia um desafio. cavalo, Era um na verdade. bezerro na esteira aquática. E ela suporta até isso, mas nós temos uma esteira, vamos supor, o pessoal de Cotia, às vezes tem uns cachorros muito grandes, tem lugar, então a gente tem uma esteira que é um pouco maior para esse tipo de animal, que trabalha direto com esses animais, então Sei. a gente tem... Então nós E aquática completamos. mesmo, Todas todas aquáticas. Todas Três aquáticas. Aham. Aí nós temos a esteira proprioceptiva, também foi um desenvolvimento Você esqueceu da de nosso. piscina. Tem a esteira É. também que é de Aquática piscina. de piscina também, é Sim. verdade. Que coloca, a gente já teve essa, que coloca na beira da Isso é piscina. verdade. A Isso. gente teve em 2 lugares. A gente teve a gente não tinha contato ainda com vocês. Acho que foi quando a gente começou a ter contato, que a gente tinha na 9 de julho, no hospital Dog Bacon. Isso, Dog Mas Bacon. ele, o dono do hospital, já tinha comprado a esteira. Isso. Aí depois que a gente esteve lá na Zona Leste, né? E Isso. que aí a gente conversou com você e conseguiu a esteira lá, né? Comprou a esteira Verdade. A na gente- Zona Leste, que era dentro da piscina. Dentro Isso, da piscina. exatamente. Inclusive a piscina de vocês a gente recomendava porque era É que feito... consta no nosso que catálogo, consta, assim, sim, por causa muito da bem estrutura feita. dela. São Pedro. É do São Pedro. É, do São que Pedro. legal, Então esteira agora eu São vou me Pedro. orgulhar, que fui eu que falei para fazer naquela altura, naquela E essa parte também não sabia, tá? De É, parabéns. Porque a maioria das pessoas faz errado. O que que eles faziam? Eles faziam ou muito alto, do piso para cima. Uhum. Então o que acontecia? Como é que você vai lidar com o cachorro naquela altura? Sim. Você tem que mergulhar lá dentro, né? E Uhum. quando é do piso para baixo, a mesma coisa. Fica difícil de você... É do piso, Vamos eu ver. tenho até uma foto minha, lá no 9 de julho, que era do piso para baixo. E eu tô todo torto. É. Na foto eu tô todo torto para conseguir segurar o animal. E foi daí que veio, dessa foto, que eu falei, não, ela tem que estar elevada, a piscina tem que estar elevada, eu tenho que estar numa posição confortável para mim. Sim. Senão eu vou Exatamente. cuidar do animal e depois eu vou ter que cuidar de mim. De né? você. Exatamente. Muito bem. Essa parte também não sabia. Parabéns, porque foi através disso que algumas outras clientes... Clientes Fizeram fizeram bacana. as suas raias Sim. desse jeito. Porque é muito ruim. A parte ergonômica na piscina é Sim. muito ruim. É como você falou, o cara tem que ter um bom fisioterapeuta Terapeuta, depois. o É, terapeuta pra consertar. sofre. Tanto que é Eu até falo para os alunos, olha, fisioterapia veterinária, você tem que tomar, primeiro cuidado é com você. É verdade. Porque você pega um animal pequenininho, aí você vai fazer, sei lá, engrama nele, por exemplo, ficar movimentando a patinha dele no chão. Você vai ficar todo torto ali. Uhum. E depois você vai levantar todo torto. Exato. Eu até mostro para os alunos como você levanta, É né? verdade. Agora no online fica mais difícil, E às mas vezes, no... nessa dedicação, presencial. né, com o atendimento, a pessoa não nem se importa, né? Vai fazer É. o que precisa e depois que vai pensar na própria coluna. É, e a Exatamente. gente tem, o ser humano tem a tendência de achar que nunca vai ficar velho. Essa tendência, né? Eu nunca vou ter problema de coluna, eu nunca vou ficar Nossa, velho. E quando é. chegar lá eu vejo, só Eu que a gente chega vejo. tão rápido Ah, lá, né? Aproveitando o gancho aí, você sabe que essa esteira hoje que nós fizemos, que você vê, a grande foi pensando exatamente nisso que Isso. foi feita essa esteira. Porque não existe nenhuma esteira no mundo
que funciona como essa. Então, por quê? Porque todas as esteiras, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tudo, você tem uma porta. Sim, eu acho horrível isso. E eu tenho fotos, eu mostro para os alunos, eu falo os problemas. De você tem aquela porta, né, que você está falando, Isso. aí você fecha o animal lá dentro e enche de água. Exatamente. E o animal passa mal. Passa mal. E aí? Né? Ele assusta. Então, eu vou até pedir para o Duca, depois se vocês tiverem fotos das esteiras, a gente tem aqui também, para colocar aqui na imagem, para o pessoal ver que a esteira ela tem uma altura legal, você coloca o cachorro, você tira, você trabalha em pé do lado. Isso é bem legal. E assim, se o animal passar mal, você pega no colo, tá com ele ali. Tá com ele fácil de tirar do equipamento, né? Super fácil. O controle de alturas é fantástico. É fantástico. Então, quando foi desenvolvido esse equipamento, foi começado por aí. Que tem umas que tem fora, eu acho que todas, a pessoa entra dentro e ela fica agachada segurando o cachorro. Ou inclinada, né? Dentro. É uma coisa assim, eu acho que 2 cachorros a pessoa pode chamar outra pessoa. Porque Revezamento. Nossa, ergonomicamente é horrível. A pessoa vai ficar com problema. Porque assim. E fora que quando vai enchendo de água, o cachorro vai assustando, porque ele vê que aquele ambiente não tá legal. E demanda um esforço ainda maior. Exatamente. E assim, às vezes o pessoal fala assim, mas o custo da esteira é alto. Eu falo, vai comprar lá fora. Você vê. Né? Então, eu falo, é a mesma coisa, só que em dólar. Em vez de R$100, em dólar. Exatamente, 40, 50 mil dólares é o preço da esteira. E uma esteira dessa. Uma esteira dessa que... Eu tenho foto de 2 que eu mostro para os alunos e mostro a sua. Isso. Eu falo, gente, não tem comparação. Não dá para comparar. Essa daqui brasileira, a gente tá de parabéns. E, inclusive, que eu falo sempre para os alunos, o pessoal fica pensando em comprar coisa de fora, equipamentos de fisioterapia de fora, os melhores estão aqui. A gente tem os melhores, é a melhor esteira que eu conheço, não é porque vocês estão aqui, tá? Eu falaria na cara que eu não gostei. A melhor esteira que eu conheço, porque você sabe, eu dou aula fora, tudo, a melhor é a tua. Tanto que eu queria levar lá para fora, né, a esteira. Queria que fosse, nem eu levar, eu queria que vocês levassem para fora. Hoje nós estamos já exportando para América do Sul. Aqui América do Sul e América Central nós temos no Panamá, na Colômbia, no Chile, tem que chegar no Equador. Então, nós tem alguns interessados. Talvez em pouco tempo tenha no México também. O mais longe que a gente conseguiu foi Panamá, República Dominicana, para aquele lado lá para cima, né? Mas Panamá tá bom, porque Panamá tá rico, né? Então, é um lugar bom para investir, de investir nesse segmento. É que a gente percebe que o pessoal lá, realmente, nesse ponto, parece que está começando agora. Que o Brasil já está aí, mais ou menos, há uns 10 anos, né? Esse pessoal está... Agora que eles estão descortinando. Mais tempo no Brasil. Mas, só eu tenho 23 anos de fisioterapia. O Cláudio começou um pouco... 23 não, eu tenho 25. O Cláudio começou um pouco antes. O Cláudio deve ter 27, vocês, na verdade, foram os pioneiros. Vocês foram os pioneiros, E assim, no mundo, né? Praticamente. Estados Unidos começou meio junto com a gente, a Argentina, a Graciela Sterling começou junto com a gente, mais ou menos. Mas o resto do pessoal está começando agora. Começando agora. Tá começando a descortinando isso. É forte de uns 10 anos para cá, né? Que ficou mais famoso, que a gente começou a ouvir mais. Aquela coisa que caiu até na mídia. Você vê toda hora, você vê uma reportagem, aí mostra o cão fazendo a hidroesteira, fazendo outros tratamentos que antes eram mais humanos. Então, hoje em dia, todo mundo conhece. Eu tenho vídeo daqui, né? Eu deixo no meu celular vídeo daqui, da nossa esteira. E aí eu mostro para o cliente. A reação é sempre a mesma. Nossa, que legal! É assim, porque a o pessoal dá um visual legal. Dá um visual. É que eu falo hoje em dia, assim, a gente coloca para os alunos recém-formados, assim, porque, infelizmente, além deles terem um curso ruim, né, que a gente estava comentando, infelizmente, eles não têm a ideia do empreendedorismo. Então, eu dou aula disso. Então, para eles. Super necessário. O que acontece? A pessoa não tem a mínima noção de como ganha dinheiro. A gente fala, nós somos, na nossa palestra, nós somos meio rudes até. Porque que a gente fala? Você pode ser um excelente veterinário, mas se você não sabe vender teu peixe, você vai morrer de fome. Muitos, tecnicamente, até são excelentes, só que não conseguem fazer essa articulação, né, com o empreendedorismo. Exatamente. Eu falo, filho, você precisa ganhar dinheiro.
sério isso daqui? Isso aqui é hobby, fazer outro nível. Quer hobby, vai escrever livro. Então, é uma coisa que, quando você dá aula, acho que isso é muito importante. Porque, assim, monta uma clínica, vai vender ração. Gente, não dá. Monta uma clínica, só vai fazer tratamento. Ele precisa ter um diferencial. Por que o cara vai na tua clínica? Por que eles vão fazer com você? Então, se não tem um diferencial, hoje é aquela história, né? Todo mundo faz tudo. Então, a pessoa, infelizmente, eu acho que a parte assim do Brasil, vamos falar, saiu uma empresa de fazer bolo. Daqui a pouco, você olha, 6 meses, está tudo... Cada esquina tem um negócio de bolo. Explode. Exatamente. Na pandemia, todo mundo fazia pão. Fiz pão. Então, você fez também? Falou, olha, não podemos falar mal do pão. Fazia, hein? E assim, a pessoa vê lá, nossa, quanta clínica. E ele vai montando sem a menor noção de empreendedorismo, não tem de documentos, de nada. Documento. Mas agora a aula é online e fica mais difícil fazer isso. Mas quando a aula era presencial, eu falava assim, quem aqui é empresário? Ninguém. Quem aqui tem clínica? Eu. Eu falava, a diferença, vocês todos são empresários. A diferença entre empresário bom e empresário ruim é o empreendedorismo. Vocês têm que aprender a ser empreendedores. Exatamente. Aí que eu começo a aula. Né? E eu falo, mesmo quem não tem clínica, é empresário de um funcionário só, que é você, o seu funcionário. Né? E cheio de chefe. Ainda por cima, porque todo cliente é um chefe seu. Exatamente. Cheio de chefe. É esse que a pessoa sempre... Vou montar um negócio porque... Eu não quero ter patrão, quero ter chefe. Eu quero ter fim de semana, quero ficar com os filhos. Eu conto, vocês contam. Isso. Quem vai contar? Quem é que vai contar? É isso aí. Exatamente. Ontem, quando foi ontem, acho que era 11h30 ou meia-noite. Se o Misael olhar o e-mail dele, ele vai ver que era 11h30 ou meia-noite. Eu estava mandando e-mail para ele. Não para ele, porque ele estava dormindo, né? Provavelmente. Mas já mandando e-mail para ele ver hoje de manhã. É assim, a vida de empresário é essa. Exatamente. É a hora que tem tempo. Exatamente. Não tem muito tempo durante o dia, nem durante a semana. Não vai até sexta-feira. Às vezes, no final de semana, você trabalha tanto quanto fosse uma segunda-feira normal. Né? E não tem também feriado, né? Não. Esquece feriado. É por isso que precisa gostar, né? É que a gente está comentando hoje. As pessoas não querem fazer nada, não. Você precisa gostar, botar teu coração aí, né? É que nem eu falei, eu tenho orgulho da nossa empresa, porque eu tenho mesmo. Claro. Porque a gente vê que nem, vamos supor, fez uma esteira lá para criança, lá, cheia de deficiência, aí você vê aquela criança andar. Gente, não é o dinheiro da esteira. É de você olhar aquilo e falar assim, nossa, eu fiz, construir. Fazer alguma coisa útil. Para ajudar. Né? Isso é que move a gente, né? Não é a questão do dinheiro, não, você poderia ganhar mais, mas não é isso. Mas assim... e essa é uma dificuldade que a gente vê nos jovens, dessa busca, né? O que é que me satisfaz? O que é que me deixa feliz de fazer? E isso está cada vez mais difícil. Difícil, né? E assim, acho que vocês têm que ter orgulho de duas coisas. Não só do bem que vocês estão fazendo, mas de conseguirem ser empresários no Brasil. Uma coisa é ser empresário nos Estados Unidos. Outra coisa é ser empresário no Brasil. Verdade, ponto importante. A gente conversa sobre isso de vez em quando, fala assim, olha, não é nada não, mas nós somos, assim, sobreviventes, porque há 40 anos, praticamente dentro de um mesmo ramo, né? Diferenciado de humano para veterinário, mas dentro de um mesmo ramo, no desenvolvimento de produto. E conseguir sobreviver a tudo que a gente já sobreviveu em termos de planos econômicos, dificuldades 1000, incentivo 0, facilidade 0. Exatamente o inverso, na verdade, o inverso. Mais um sócio que vocês têm. Exatamente. Ainda você ouvindo que empresário é vilão. Sempre. O tempo todo você ouvindo que empresário é vilão, porque empresário é explorador, porque empresário não trabalha, o empregado que trabalha, todo mundo trabalha. Aquela visão, né, do empresário não tem patrão. Exatamente. Exatamente. Eu tenho um monte de patrão. Mal eles imaginam, assim, quantas noites você não dormiu direito, pensando como é que você ia fazer para fechar a conta no final do mês, para que todo mundo recebesse o seu salário e ficasse tudo redondinho, os fornecedores pagos direitinho, entendeu? E aqui é assim, eu vou pegar um empréstimo de 10 mil. Você tem que ter 10 mil para pegar um empréstimo de 10 mil. É assim, né? Eu quero 200 mil. Você tem 200 mil?
Se eu tivesse, eu não estava pedindo. Não estava pedindo, né? É assim, então você não tem um incentivo que, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm são os tipos de incentivos que são a fundo perdido. Uhum. Por exemplo, vocês querem abrir uma empresa de esteira, eu vou e te dou um incentivo. Uhum. Se você não conseguir, perdeu. Uhum. Se você conseguir, aí você devolve, você vai ter benefícios. Mas é assim, agora aqui não. Eu quero abrir uma empresa de esteira. Tá bom, eu te empresto lá 1 milhão que você precisa. Uhum. Só que você vai me pagar 10 milhões. Exato. E você tem 1 ano para fazer isso. Para fazer isso. É mais ou menos isso, né? Mágica. Infelizmente. Então, é assim, e ainda vai ser xingado. E a gente não tem aqui o investidor, né? Que nos Estados Unidos tem bastante. Uhum. A pessoa que acha que o negócio é rentável e ele investe naquele negócio. A gente não tem esse tipo de coisa. Não. É um exemplo que eu vejo, porque eu gosto muito daquela corrida NASCAR, né? Uhum. Aí tinha uma das categorias que chamava Camping World. NASCAR Camping World e tal. Eu falava, mas por que esse nome estranho, né? Uhum. Aí eu comecei a assistir um seriado que chamou Sócio, vocês já viram? Chamou Sócio. Ele é um empresário americano que na verdade ele era grego, foi adotado por uma família americana e aí o pai dele vendia carro usado. Uhum. E ele começou aí. Aí, hoje ele é dono da Camping World e dono de um monte de empresa. O sócio é assim, ele vê que a empresa está quebrando, ele compra uma parte e ajuda a levantar a empresa. E o cara é bilionário. Ah, eu sei qual que é. Agora Então, eu assisti. Agora você tá falando. Aí ele era patrocinador master da NASCAR. Não. Imagina a grana que ele tinha que investir ali. Quer dizer, o cara saiu do nada, o cara saiu de adotado, do nada, o pai vendia carro usado, ele começou a vender carro usado. Aqui, se você começa a vender carro usado, ou você quebra ou continua o resto da vida vendendo carro usado. Não tem como crescer. Não cresce, você não cresce. E o cara é bilionário, né? E assim, você vê um monte de gente, você vê o Steve Jobs, o Bill Gates, saíram de uma garagem, né? E a gente não, a gente tem que... Por isso que eu falo, você tem que ter orgulho disso também. Você tem que ter orgulho disso também. E outra, assim, outra coisa, assim, aqui no Brasil, o teu funcionário, ele faz parte da família. Então, tudo que acontece, a mulher vem, olha, meu marido e tal. A gente já teve vários casos pelo assim. amor de Deus, não manda ele embora porque ele bebe tudo, então não sei o quê. E você, automaticamente... Se envolve emocionalmente. Você tem que falar assim, não existe essa a não ser que seja um cara muito frio, né? Mas é difícil, você sempre está lá trabalhando, ajudando a filha lá no curso de inglês e não sei o quê. Por quê? Porque faz parte, tem que ser um time família, né? Sim. Isso é legal, porque que nem a empresa lá roda bem redondinho. Porque assim, todo mundo veste a camisa. Porque aquele cara que chega, não veste, tá fora. Mas é assim, mas também é um envolvimento de família, sabe? Aquele, teve um problema assim, você vai prós ter e nos que... contras. Nos contras. Tudo se complica um pouco mais. Mas acho que a vida é isso aí, né? A gente... Mas é isso. O bom é que o sucesso não é nosso. O sucesso é de todo mundo. Sim. Então, quando a gente... consegue assim fazer um desafio e dar certo, nossa, funcionou super bem, tá? Todo mundo se sente orgulhoso da sua participação naquilo, entendeu? Todo mundo se sente assim orgulhoso daquilo que fez. Bem legal. A gente procura manter isso assim. Isso daí, eu sempre que eu posso, eu elogio o pessoal daqui, porque a gente tem um time muito bom, viu, Thais? A gente tem um time muito bom, eu sempre elogio, mas assim, eu nunca me senti patrão. Eu nunca me senti o chefe, dando a ordem, essas coisas, mas assim, nunca é ordem, né? A gente sempre na conversa. Na conversa vendo o que a gente precisa, né? Mas eu nunca me senti assim, eu sou o dono, a Thaís é uma funcionária. Nunca senti isso, o Misael, nunca, porque a gente trabalha junto. Se, por exemplo, um deles não trabalhar direito, prejudica a empresa toda e prejudica ele. Exatamente. E se eu não fizer direito, eu também prejudico todos eles. Né? E aí é uma preocupação nossa, né? Você vai dormir pensando, eu não posso, essa empresa não pode ir pro fundo, porque tem um monte de família dependendo disso. Isso, as pessoas não têm noção. Não tem noção de como é isso. A gente passou já por tanto plano Collor, quase que a gente morreu, Nossa, né? o plano Collor, eu tinha uma fábrica de bateria musical. Nossa, o plano Collor. Então você viu que era... Do plano Collor acordamos, de repente você só podia gastar R$50.
Eu tinha amigo meu com empresa grande, o cara pirou. Sim. Pirou, ele não conseguiu segurar isso daí, porque ele falou, como é que eu vou fazer? Então, passou um certo tempo, depois ficou aquela bagunça, né? Até o negócio engrenou. Mas no começo foi traumatizante, as pessoas não têm noção você tem uma empresa, você tem lá 30 funcionários com família, você fala, gente, eu vou pagar com você. Eu não sei nem como é que eu me virei. Mas eu achei, assim, sabe que um monte de gente tirou a vida, né? Sim. Foi um negócio louco. Eu tinha uma clínica que era um local, hoje eu moro ali, né? Mas era um local que era mais periferia, não em Mirim, na Zona Norte. E ali onde eu estava era bem periferia mesmo, né? E uma vez eu atendi, logo depois do plano Collor, depois de um tempo, né? Eu atendi uma mulher e ela veio com umas roupas assim, que eu falei, nossa, essa mulher não é daqui. Né? E ela conversando comigo, assim, era uma pessoa muito diferente do que eu estava acostumado. E ela conversando, ela falou, porque eu moro em Parada de Taipas, que é um bairro mais pobre ainda do que o Imirim. Aí eu falei, não vou perguntar, né? Eu vou me segurar, não vou perguntar. Aí ela começou a falar. Ela era rica, morava nos Jardins, veio pelo plano Collor, o marido se matou. Olha isso. Nossa, e aí ela foi para lá. Quer dizer, teve muita gente, infelizmente teve muita gente. Sabe, hoje os jovens, né, não fazem sabem. a menor ideia. Não fazem ideia. Não tem essa tormenta. Não, e hoje eu vejo falando de voltar à inflação, e o jovem falando, não, mas isso é bom. Nossa. Gente, eles não sabem o que era. Eles não têm a menor noção do Quem que tá é de isso. fora, vendo de longe, né? Porque assim, se tiver inflação, a gente consegue se virar. Como eu me virava na época da clínica. Eu cobrava, a minha tabela era em dólar, aí eu fazia em, sei lá, era cruzeiro, cruzado, cada hora era um nome da moeda, né? Cruzado novo. Aí eu já fazia o preço, pegava aquele dinheiro, ia à noite no banco, colocava no overnight. Vocês lembram disso? Isso, overnight. Olha, faz tempo que eu não De escuto manhã falar você nisso. dava o dinheiro, aí você colocava a gasolina no carro, ia no supermercado, tal, que sobrava de novo no overnight. Isso. Né? Agora, aí falam assim, a inflação é ruim para a classe média e é boa para o pobre. O pobre não tem, o pobre não tem nem conta no banco. Não tem. Sabe, ele tem poupança no máximo, porque o banco cobra a taxa. E aí ele não tem conta. Como é que ele vai escapar de uma inflação? Essa moçada que nós estamos falando, que parece que a gente é tão velho, né? Eu não vivi o plano Não, quando eu era criança. A gente é eu só jovem há mais acompanhei tempo. olhando, né, a família A gente pode se classificar como clássico, Clássico. antigo, Vintage. jovem há muito tempo. Gostei do clássico. Clássico é A gente bonito. já pode usar chapa preta. Não, vou te falar, mas é engraçado. Outro dia eu até contei pra ela, nós estávamos escutando uma música e passou aquela música do Caça-Fantasma do filme. Aí o garoto tá do meu lado, o cara tem 23 anos. Ele tá do meu lado e falei, pô, você lembra dessa música? Eu não. Falei, pô, daquele filme famoso, pô, você não viu esse filme? Não sei. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, ele não viu mesmo. Ele não era nascido. Ele não era nascido. Mas é um clássico. Não, eu fiquei chocado o dia que falaram que um dos maiores clássicos de ficção científica é De Volta para o Futuro. Eu falei, eu vi o lançamento no cinema. Clássico. Um dos maiores clássicos. Então, a gente é clássico. A gente é clássico. Tá aí, gostei. Tem um lado bom da experiência, né, Cidê? A gente tem, que nem o pessoal fala, não sei o quê, mas a gente já passou tanta coisa nesse país, né? Então, por isso, assim, quando a pessoa fala, vou montar um negócio, eu falo, gente, estuda, pelo amor de Deus. Vai ver, vai estudar, vai fazer o Sebrae. Faz um planejamento. Sebrae, hoje é muito bom. Faz um planejamento, inclusive, se você tem o tempo para isso. Você tem o tempo para participar de um negócio desse. Você não vai continuar como funcionário. Isso é. Com 13º, acaba férias. se frustrando, né? E às vezes comprometendo a renda da sua vida, porque dependendo de onde você está pegando esse dinheiro para fazer esse investimento, é um prejuízo do qual você não vai conseguir se reerguer nunca mais, entendeu? Exatamente, né? Então, é complicado. E tem pessoa que não tem o perfil de empresária. Tem isso também. Não é que é mal nem ruim, é outra coisa. Né? Assim como, vamos supor, vendedor, eu seria um péssimo vendedor. Eu também. Eu também. Né? É uma coisa que eu não consigo, eu admiro as pessoas que chegam e sabe... Habilidade. Então, pô, às vezes eu venho na fila um vendedor e falo, cara, esse cara aí realmente ele vai me vender um negócio, porque o cara é bom, você sente a energia da pessoa. Então ele nasceu vendedor, né? Então eu já sei que para mim não ia dar.
Então, tem gente que não dá para ser empresário, é aquele negócio, ele tem que seguir ordens, ele precisa ser direcionado, alguma coisa assim. Então, ele não tem esse perfil. Aí ele monta um negócio e a coisa vai perder dinheiro. E a gente já viu bons vendedores montarem negócio e irem pro buraco porque ele não é administrador. Não Exatamente, sabe ele só é vendedor, o resto ele não domina. É um passo errado. Nós temos um amigo nosso, tá? Ele entrou em um parafuso, agora é incrível. Porque ele é um excelente vendedor, vende aqueles armarinhos Fernando, tal, aquelas coisas. E o cara complicou, quis montar um negócio, né? E complicou. Então é assim, tem gente assim, fica na sua, que eu não vou. É que nem eu aqui, né? Eu tô na minha, mas negócio de ser vendedora não vai dar. Não, é melhor você contratar vendedores. Exato. Acho que cada um na sua, né? Cada um sabe do seu potencial. Exato. Eu falo, eu para administrar, eu sou péssimo. Eu detesto o Excel, pra você ter uma ideia. Então já começou aí. Eu odeio o Excel. Mas o César é ótimo para administrar. Então, e eu sou bom para dar ideia. Eu gosto de dar ideia, né, Thaís? Adoro. Assim, eu dar ideia, execute. Você. A Tina teve uma ideia ótima. Hoje eu chego Acho que esse dia falou assim, Thaís, eu tive uma ideia. Ai, meu Deus, lá vamos nós. Lá vou eu. Mas então é assim. Faz parte, eu achei. Você tem que saber as tuas habilidades, né? Das tuas coisas. E se tocar nisso, porque tem coisas que você não pode fazer. Não dá para você fazer. Sim. Ou vai buscar, estudar, se preparar, tentar, né, absorver. Mas tem muita coisa que eu acho que é muito de dom também, né? Da pessoa. Tem certas coisas que falam assim, não vai dar para fazer. Até porque, por exemplo, nós, assim, se a gente fosse forçado a vender alguma coisa, eu não consigo. Ia ser um terror. Eu ia morrer de fome. Né? Ia fazer curso, mas não ia ser um martírio. É verdade. Exatamente, porque aí você tem que se programar dentro daquilo, né? Sim. Você pega os conceitos e tal, e você vai tentar se programar dentro daquilo. Aquilo não está desenvolvido dentro de você. Desgaste, aliás. Desgaste, é verdade. Você está tentando vender e você percebe que a pessoa não quer comprar. O vendedor, ele continua. Exato. Eu já ia parar por aí. Tô incomodando. Exatamente. Não quero incomodar a pessoa, né? É verdade. Eu tive uma experiência, antes dessa empresa, eu tive uma outra empresa que a gente fazia um monte de coisa. E eu fui tentar ser vendedor. Nossa, dei umas bolas fora. É assim, coisa absurda. Eu tinha um produto, cheguei na mesa lá da pessoa que compra, botei assim. Aí o cara falou, o que você está botando isso aí em cima da minha mesa? Eu falei, não pode? Aí eu peguei e botei aqui. Aí o cara começou a falar meio grosso comigo. Eu peguei e fui embora. Aí o vendedor, que é vendedor, falou assim, você tá tudo errado. Eu falei, por quê? O cara me ofendeu. Ele falou assim, é o jeito dele, meu. Ele não quis se ofender. É o jeito, simplesmente. Fica lá, tranquilo. Aí eu falei, não vou ser mais vendedor. Dá certo isso pra mim. Tem que entender muito de psicologia do outro. Porque ele falou assim, ele não te ofendeu, é o jeito dele, ele é assim. Então, eu não entendi essa história. Eu falei, nossa. E o vendedor chega lá, brinca, o cara xinga, o cara, sabe? Eu falei, não dá. Esse negócio aqui não dá. Um bom vendedor. A gente até fala sempre que antigamente tinha uma empresa de curso, que acho que nem existe mais, e tinha uma vendedora. Eu fiz uns 3 cursos sem querer fazer. Tô brincando. Olha o poder de convencimento. Poder de convencimento. E assim, o Cláudio fala a mesma coisa. Ele também fez cursos. Fiz cursos lá também, sem querer ela fazer. Era muito boa. Ela era muito boa. Você ficava com pena, assim, você falava, não, eu tenho que fazer o curso para ajudar ela. Olha isso. Ai, gente. Eu fiz os 3 cursos, assim, sem querer. Sem querer. Ela era muito boa. Se eu encontrasse ela, a gente contratava. Se estiver assistindo aí, se estiver assistindo. Realmente, é incrível, né? Eu admiro muito, porque a pessoa tem uma desenvoltura e na hora que você vê, você está entrando na energia, né? Daquilo. Muito tem legal. Técnicas e técnicas, né? Sim. Tem. Mas como ela falou, precisa ter o dom. Se você não adianta fazer os cursos. Só as técnicas. Não vai. Não adianta. Você vai ser um vendedor mediano, não vai ser um super vendedor. Na verdade, você tem que ver para que você nasceu para fazer aquilo, né? Exatamente. Pra fazer aquilo. Não adianta você forçar o contrário. Você primeiro vai ficar triste. Veterinário, eu acho que é assim, precisa nascer. Nossa, se você não gosta de bicho, como é que você vai entrar nisso? Então, assim,
Você tem que gostar, você não tem é essa só bicho, tem que afinidade. gostar de biologia e de medicina. Exatamente. Sim, esse é o primeiro passo. Gostar de bicho é só o início da história, Se né? você gosta muito, se você é muito apaixonado, também não é. Também não é. Porque você sofre muito. Porque você vê muito bicho doente, né? Você tá perto de casos de maus tratos. Então, quem gosta muito também, claro, a gente gosta bastante de bicho. Mas se você é muito pessoal sensível... que é protetor, por exemplo. Aí gosta tanto a ponto de ter um monte em casa, às vezes sem condição. Sem condições. E fica se flagelando com os casos. Então a pessoa fica doente de tanto estar em contato. E contato horas com que a gente tem que esses animais doentes. No cachorro, tem horas que a gente tem que forçar um negócio que vai doer para depois ele ficar Exato, bom. contenções. Então... Thaís, é uma boa dica para quem quer fazer veterinária. No meu primeiro ano de faculdade, né, eu fiz a mesma faculdade do CIG, a gente fez USP, né, faculdade pública. Então é um baita de um perrengue para passar. É uma rala, estuda e vestibular e cursinho, não sei o quê. Entramos, né? Dentro da minha turma tinha uma mocinha novinha junto com a gente, assim, primeiro ano. A primeira aula de anatomia dela, ela tinha feito todo o vestibular. A primeira aula de anatomia dela, ela teve uma crise. Ela não conseguia ficar vendo os animais mortos na aula de anatomia. Ela entrava em crise, ela tinha uma crise de choro, começou a ter crises, assim, né? Ter crise de ansiedade e tudo. E ela chegou num momento que ela, logo no primeiro mês de aula, falou, gente, não é pra mim. E ela teve essa coragem de não é pra mim, desistiu, liberou a vaga. Nessa vaga entrou até uma outra amiga minha que hoje se destaca super aí, é uma super veterinária. E ela saiu e ela fez o vestibular novamente, entrou pra psicologia. E lá ela se encontrou. Se ela tivesse ficado forçando, não estaria feliz. Não estaria feliz mesmo. Nossa, porque eu fiz vestibular. Ia ser uma péssima veterinária. Isso, porque eu tô numa faculdade pública. Se você ficar verdade. pensando nisso, todo o trabalho que eu tive para chegar até aqui, mas ela não estava feliz. Então, e assim, era grave, ela ficava fora da sala de aula chorando. Não conseguia ficar dentro da sala. Então, você vê que... Porque amava muito. Exatamente. Era muito apaixonada. Ela não conseguia ver o animal morto. Eu nunca tinha pensado. É verdade. A minha parte é muito técnica. A gente nunca pensa nesse outro lado, né? Que realmente... Mas é por aí mesmo, tem que pensar... E eu acho meio cruel você com 16 anos decidir que você vai fazer o resto da vida. Sim, concordo plenamente com você, cada vez mais. Porque agora você, no ensino médio, você já tem que decidir que matérias você vai fazer, para que lado você vai. Eu acho que não tem condições assim psicológicas de amadurecimento nenhum. E você mal conhece a vida, como é que você vai decidir o que você vai ser quando você crescer? Não tem como, não é? Isso é uma crueldade. É uma crueldade isso. E daí a própria profissão, assim, você conhece alguma coisa? Alguma coisa? Engenharia, você conhece alguma coisa? Como é? A primeira coisa que eu pergunto pro pessoal, você sabe o que veterinário faz? Na cabeça das pessoas é dono de clínica. Aí eu falo, você comeu peixe essa semana? Comi. Falei, então, tinha um veterinário por trás. Você comeu carne? Você comeu carne? Bebeu leite? Tinha um veterinário por trás aí, tá? Então, assim, as pessoas não sabem. Então, não tem ideia. Faz um monte de coisa, né? E tem um outro equívoco também de quem vai fazer faculdade de veterinária, né? A pessoa que não gosta de lidar com humanos. Eu não gosto de lidar com gente, então eu vou fazer veterinária, eu vou lidar... Lê do engano. O animal nunca vem sozinho. O animal não vem sozinho. Ele traz o dono. Ele traz o dono, não tem jeito. É verdade. Você falou uma coisa também que eu já vi várias veterinárias, não gosto de gente. Isso. Bota na internet, eu não gosto de gente. Faz parte. Sofre só depois. Tem só um detalhe, quem vai pagar é a gente. É a pessoa, não é o cachorro. Exatamente. Só tem um cachorro que eu vi que leva o cartão nas costas para ir comprar pão, essas coisas. Saiu uma reportagem. O cachorro vai na padaria. Ele não quer fazer curso aqui? Então. Ele podia fazer um curso. Esse é outro engano também. As pessoas fazem achando que não vão ter que lidar com o ser humano e é o que mais a gente lida. E precisa saber lidar, né? Exato. Porque às vezes o problema está mais no dono do que no próprio animal, né? Eu vou te falar que muitas vezes, viu? Muitas Vamos falar assim, 90%. Nossa! O humano cria um ambiente que acaba adoecendo. Acaba adoecendo o animal. Na acupuntura isso é muito importante. Na acupuntura enfoca bem isso, né? Enfoca bastante. Eu acho. As pessoas não têm noção, né? O que ele está passando pro animal. Né? E você tem que ter toda uma delicadeza para poder
passar isso para um humano. Exato. Olha, o ser humano, você que está sendo um dos fatores causadores do problema. Para vocês terem uma ideia, pavor de agulha chama equimofobia. Se o tutor, né, o dono tem equimofobia, você não consegue colocar agulha no cachorro. Acredito. E eu sempre dou esse exemplo, eu penso assim, porque assim, o que a gente é para o cachorro? A gente é um Deus. Né? Para ele enxerga a gente como um grande ser que provém tudo para ele. Para ele. Né? E imagina se vocês encontram Deus, né? Tem a chance de encontrar Deus e descobre que Deus está com medo. Acabou teu mundo. Se Deus está com medo, imagina eu, né? Então é a mesma coisa que o cachorro, ele não deixa colocar agulha. Ele fica apavorado. Ele não tem como mentir para um cachorro. Ele fica apavorado. Pode até ficar lá na postura, né? Começou a suar, pronto, o cachorro já sacou, já... Acho que é a mesma relação de pais e filhos, né? Normalmente, pais que têm medo, os filhos também terão medo das mesmas coisas. Né? Até pela convivência, acabam desenvolvendo isso. Falando de tutor, eu acho que voltando na esteira aquática, o tutor adora uma esteira aquática. Nossa, a gente vê isso eu acho que é um grande diferencial de empreendedorismo mesmo. A gente vê que assim, as clínicas curtem muito por uma esteira, porque vira um ponto de referência na cidade. As pessoas vêm, elas querem tirar foto, elas indicam, aí posta e tal, fazem divulgação porque acham legal. Aí eu vou dizer pra você, eu sou a culpada disso. Porque é o que eu falo quando eu faço as palestras. Porque às vezes a pessoa faz um tremendo investimento e coloca a hidroesteira no fundo do imóvel. Escondidinha. Ninguém sabe que ela tem, ela também não tem uma divulgação muito grande. E às vezes o equipamento acaba até ficando com uma subutilização, porque ela não consegue atrair tantos clientes. Não tem que ser o centro da coisa. Aí, toda vez que eu faço a palestra, eu falo, gente, quem tiver a possibilidade, coloca bem na frente do imóvel, um janelão de vidro. Quem passa na rua vê que você tem um equipamento. Cria, né, uma curiosidade. Você cria uma curiosidade, para ficar olhando. Aí, hoje em dia, com a internet, as pessoas fotografam, filmam, jogam nas suas redes sociais, faz divulgação do trabalho de vocês de graça. Né? Fora aquela coisa de você realmente acabar virando um ponto de atração, principalmente numa cidade menor que São Paulo, né? É facilmente detectável. Não, aquela clínica tem hidroesteira, entendeu? É um diferencial. É um diferencial. E é um visual bacana. Dá um visual bonito. E como a gente dá as palestras só nos cursos, então eu falo para eles, assim, vocês estão aqui perdendo seus finais de semana, gastando dinheiro, viajando e tal. Então, quando vocês forem montar os seus negócios, divulguem esse produto legal, que vocês fizeram o curso, vocês investiram na carreira de vocês, vocês são profissionais diferenciados, né? Então, façam com que a esteira ajude vocês a divulgar o trabalho que vocês fazem. Exato, e aí a gente entra naquela questão, né, do veterinário lidar com os seres humanos que estão ao redor. Lidar com os seres humanos. Aí não tem essa visão, assim, de, nossa, vou chamar atenção assim. Na verdade, eles querem o menos contato melhor. Né? E uma coisa que você falou, quando a pessoa faz o investimento, né? E uma coisa que eu chamo a atenção dos colegas, que assim, o pessoal pensa no gasto e não no investimento. Então vai comprar uma esteira, vai ver o preço ali. Isso daqui eu vou gastar muito, né? Só que quanto que aquilo vai te render? Fora o marketing, fora a parte de marketing, quanto que ela vai te render em dinheiro mesmo? Em dinheiro mesmo. Né? Quanto que vai render? Então, muitas vezes, você faz, em algumas vezes, que seja, você, com o que ela está te rendendo, você paga ela. E aí, depois que você terminou de pagar, é tudo lucro. E o pessoal não pensa assim. Eu falo, gente, vocês acham que, por exemplo, uma empresa de carro, ela pega e ela gasta todo o dinheiro numa máquina e pensa assim, eu gastei dinheiro? Não, ela pensa, eu vou comprar tal máquina porque ela vai dar dinheiro para mim quando eu montar o carro. Exatamente. Né? E eles fazem esse cálculo, quanto que ela vai me render. Exatamente. E o pessoal não consegue fazer esse cálculo. Tem uma dificuldade muito grande. Empreendedorismo. O pessoal não consegue fazer esse cálculo, eles têm dificuldade em fazer. E medo, né? Medo porque assim, eu vou comprar... E se eu não conseguir pagar, eu falo, gente, você consegue pagar. Consegue. No máximo que pode acontecer é você ficar uns 2 finais de semana sem ir pra balada. Tá? Hoje o nosso produto, se você quiser vender, a gente não consegue nem ver, né? Nossa, os usados. Muito rápido. Usado assim, vende muito rápido. A gente recebe procura, às vezes, de alunos. Sabe de alguém que tá vendendo uma esteira?
Não só a esteira, claro, outros também, Outras né? Usados, coisas, o pessoal utiliza, porque são equipamentos bons. São bons. Então, é o que a gente tá vende, falando, né? vende muito rápido. Caramba, Dura. assim, a gente tem esteira aqui, Pouquíssima manutenção é manutenção. pouquíssima. Pouquíssima, né? Que a gente precisa de Dura. manutenção. E até vocês trocaram aqui, né? A gente tinha uma outra esteira aqui. Nossa, bem antiga. Quantos anos tinha aquela Atualizou esteira? agora, né? Atualizou. Ela tinha muito Muito tempo. tempo. Muitos anos e tava Mas lá. e ela tava ó, funcionando. Tava É. funcionando. E Não, tava... nós temos esteira de 15 anos funcionando. Eu acho que essa daí devia ter isso Funcionando também, bem. se bobear. Olha, eu acho É, que sim, muito viu? perto disso. Eu acho que É sim. porque ela tava na Rua Aurélia ainda. É que verdade. veio da Veio Rua da Aurélia. lá. De lá Veio pra da cá. Nossa, então tem 15 anos. Tem 15 Então, anos. E tava lá. Tinha, que agora ela É. foi trocada. Foi trocada. Mas também recentemente, faz o quê? Um ano que trocou, nem isso? Acho que é menos. Olha, Não sei. você deve estar por perto de um ano. Acho que não fez um ano ainda Não, não. Foi acho que logo que a gente saiu do lockdown, assim, mais restrito, né? Que a gente voltou a ter algumas atividades Isso. que trocou. Que trocou. Né? A ideia de tempo tem hora que essa Essa Fica bem pandemia fez a perdido. gente ficar um pouco atrapalhado. Na contagem de tempo. Não, eu tenho a BIOS, me deixou comigo um laser, né? E aí a gente foi visitar a BIOS, foi conhecer a BIOS, né? Os equipamentos e tal. E aí eu tava falando com o Felipe, que é o dono, falei, eu tenho esse equipamento há um ano e pouco, 2 anos. Ele falou, faz 4 anos. Faz 4 anos, foi bem antes da pandemia. Da pandemia. O pior é que foi mesmo. A gente perde a noção. Perde, total. totalmente. Né? Uhum. É verdade. E sei lá, viu, o tempo tá diferente, o tempo. Tá passando, não é porque a gente tá mais velho, porque tá passando pra minha filha que é nova. Tá muito passando mais rápido. rápido. Estranho. Tá, É. é uma sensação que é difícil de explicar, né? É interessante isso, né? Porque você começa a semana assim, daqui a pouco já é sexta-feira. Eu falei, nossa, mas Pois é. sabe? A impressão que você fez muita coisa e ao mesmo tempo que você não fez nada, porque Isso. o tempo parece que É passou isso mesmo. muito rápido. Exato. Bem assim. É pena que o Einstein morreu, porque ele ia explicar isso daí. Ah, com Ele com certeza. certeza ia explicar o que está acontecendo. Né? Se a gente ia entender, eu não sei, uma mas que ele ia curva explicar X. ia. A cabeça desse cara que mexeu, a única coisa que a gente sabia que era constante, que era o tempo, ele falou, não. Não Não, é. Esquece Eu falei, isso, que não nossa, é. que é isso? E sabe que curiosidade, o experimento que ele fez para provar isso foi aqui no Brasil, né? Ah, é? Foi Isso eu não em sabia. Sobral. Acho que foi em Nossa. Sobral, que teve um eclipse Ah, é? total do Sol, que aí provaram que o Sol faz curva. Que o tempo faz curva. Que o tempo faz curva. Então foi aqui no Brasil. Nossa, não o sabia experimento. disso, não. Tudo bem que depois ele falou mal do Brasil, né? Mas, Mas- não, mas ele falou com toda a razão. Tinha embasamento. Tinha Porque embasamento. ele foi dar uma palestra e essa palestra era para estar cheia de físico, de estudiosos, só tinha político. E ninguém sabia nem inglês. Nossa. Meu Deus. Imagina. Ele tem razão. Político, Tem família de Desde político, aquela todo mundo época. queria ver o Einstein. É, então. Não queria saber o que ele ia Exatamente, falar. o que ele ia Aí falar. ele escreveu uma carta falando mal do Brasil. É que, fazer o quê, né? infelizmente, nosso país aqui tem umas Aí coisas. você já pega, complicadas. você já pega como é que funciona Como é que o Eu não país, vou falar né? mal do Brasil, mas é Histórico. complicado, né? Não, a gente pode que a gente é brasileiro. Se vier alguém de fora falar É, mal... a gente fica bravo. É que nem filho, você tá lá xingando, aí vem o cara fala um negócio e você tá maluco. A gente que tá aqui que sofre, a gente que pode falar, É, é A verdade. gente pode falar, a gente nasceu Eu acho, aqui. acho que uma característica do brasileiro que é muito legal e realmente o pessoal lá de fora precisa aprender é essa camaradagem, sabe? Essa coisa de, vamos no barzinho, bater papo, comer uma pizza com a família, reúne meia dúzia de pessoas, entendeu? Sem um motivo, Sim. assim, não é aniversário de ninguém, não é para comemorar Só nada. pra interagir mesmo. Só para você interagir, Uhum. que é uma coisa que lá fora realmente não existe. E aqui a gente nada de braçada. É engraçado isso daí que você falou, que na cabeça do brasileiro todo mundo é amigo até que prove o contrário. Até que prove o contrário. Se, por exemplo, se vem aqui alguém que vocês dois trouxeram, vocês trazem alguém aqui, pra mim já é amigo. Só se ele aprontar alguma coisa que ele deixou de ser. Exatamente. Né? A gente já vai tratar como amigo. Exatamente. E lá fora já não, é uma pessoa estranha que chegou aqui. Exatamente. Vai demorar um tempo até conhecer, quebrar o gelo. até, E para criar, assim, uma camaradagem, Uma confiança. bota tempo, Uhum. sabe? É uma coisa muito distante do que a gente está acostumado. Sim. E até Sim. o pessoal estranha, né? Que a gente chega, abraça, beija, mas nem Nossa. conhece. A gente não tem esse tipo de A gente coisa. parece
cachorro. O cachorro não faz isso, né? O cachorro não gosta, já vai abanando o rabo. Já vai abanando o rabo. E eles adoram, né? Você pode ver que tem um monte na internet de estrangeiro. Olha, o que eu mais gosto no Brasil é o jeito que eles são, que tratam né? Você chega, você já é amigo de infância, aquela coisa assim, né? É isso mesmo. Aqui é mesmo. Até a gente tomar uma rasteira. Aí a gente, opa, peraí, não era o que eu pensei. Não era né? o que pensava. De vez em quando a gente toma umas rasteiras boas. Né? Tem um contra também dessa a gente ter essa proximidade, né, de confiar. Exatamente. Mas é assim. E fora a linha veterinária, que produtos que vocês têm no momento? Hoje é só veterinário. Só veterinário? Você está só nas focaram na veterinária. A veterinária absorveu o resto. resto. Não dá para... Nós paramos com tudo. Primeiro que o ramo de academia nós paramos de propósito, né? Porque realmente ficou muito poluído. Assim, nós vivemos muito a academia. Aí chegou uma hora que cansou, sabe? Aquela história não dá mais, porque todo mundo fazendo um monte de coisa. O cara fazia portão e ele daqui a pouco fazia esteira. Aí entrou um monte de coisa e cansou e falou, não, para com isso. E o ramo da veterinária só cresceu. Então, nós lançamos novos produtos, nós temos a esteira mini, que é bem pequenininha, que é muito legal. É aquela seca, né? Isso, é bem pequenininha. Então, nós lançamos até pensando nos apartamentos, né, nesse negócio. Mas, por surpresa nossa, uma veterinária, assim, inteligente, né, o que ela fez? Ela falou, vou fazer isso daí a domicílio. Então, ela pegou, dobrou, ela leva. Gente, nós vendemos muita esteira para domicílio. Olha, que legal. Muita. Boa ideia mesmo. O pessoal que está começando, atendimento, está se leve, familiarizando, né, no trato com o cliente, é muito bom. Tem rodinha, tudo. Até eu falando, até umas veterinárias estão ficando fortes também. Não, quem trabalha com reabilitação domicílio tem que ser forte. Tem que ser forte, né? Carrega muita coisa, né? Nossa, mas eu dou os parabéns, porque essas são as esforçadas. Essas daí que vão... Essas vencem. Tem pensa em inovação, né? Exatamente, tem visão. Nós vamos usar isso aqui. E você vai criando a clientela, né? Isso, você começa naquele que você vai tratar. Exatamente. Né, aí, quando você monta a sua clínica, você já tem uma clientela que você cativou e que você agora só vai fazer crescer, né? É que nessa área é muito boca a boca. Exatamente. Não adianta você fazer uma propaganda e o pessoal não vem, né? Tem que ser indicação. Um indica, outro indica, outro indica. Veterinários te indicam. Exatamente. E aí você tem que ser bem ético mesmo, né? Se o veterinário te indica, você tem que pedir um raio-x, tem que ligar para o veterinário para pedir um raio-x. Isso eu falo em aula até. Tem que ser bem ético. Não se queimem por pouco, né? Então, se o veterinário te indicou, parceiro ali, mantenha. As pessoas precisam ter noção que, assim, precisa ter orgulho do que faz, não é? Tá tão difícil, né? Gente, precisa ter ética, né? Precisa. Tá tão difícil, né? Eu acho que a gente tem que bater nesse ponto, porque o que eu estava falando não é o dinheiro. A gente vê cada coisa acontecendo hoje, né? Mas não é só de hoje não, tá? Eu vou te contar uma coisa de uns 15 anos atrás, não vou falar nome de laboratório, claro, né? Um colega nosso pediu para tirar raio-x de um cachorro que tinha, eu acho que era displasia, não lembro o que era. Quando ele abriu o raio-x, caiu o orçamento da cirurgia. Olha. De outro local. Daí ele abriu, caiu o orçamento. Já tinham feito o orçamento para fazer a cirurgia. Local. E local grande, tá? Não era pequeno, não. Isso é muito chato, assim. Não precisa. Parece que está faltando e não está. Tem lugar para todo mundo. Claro que exatamente. É claro que as pessoas têm que se aprimorar, têm que ser boas no que fazem. Exatamente. Todo mundo também, né? Mas eu falo não assim, tem necessidade dessa briga, guerra, ficar puxando. Se você sai da faculdade e vai ser clínico geral, vai ganhar pouco, vai trabalhar muito. Agora, se você faz uma especialização, aí já é outro papo. Exato. Aí é outra coisa. Você vai trabalhar bem menos e ganhar bem mais. Né? Se você faz duas, aí piorou. Aí fica muito melhor. E a especialização te dá autonomia. Sim. De você sair, atender, né? O que aconteceu comigo aqui, né? Na pós de acupuntura. Me deu autonomia de falar, não, eu vou fazer por mim mesma, eu vou ficar esperando alguém me contratar, eu vou pegar minhas coisas
vou sair e vou atender os pacientes. Exatamente. Então, te dá essa autonomia que às vezes a clínica até dá. Tem gente que faz clínica a domicílio, mas não é a mesma coisa de ter o suporte de uma eu cheguei a fazer clínica a domicílio, é muito difícil. É muito restrito. É muito restrito. É vacina, É, antibiótico. isso. Eu acho que é o começo, né? Mais ou menos no foi no começo, né, da história. Mas, por exemplo, eu faço domicílio de fisioterapia e acupuntura até hoje. Eu não gosto de ficar preso. Você então, faz aqui tá com a Renata, tá com a Physio4Pets, né? A parte de fisioterapia aqui. E eu faço domicílio de manhã. Toda manhã eu faço domicílio, que não de sexta-feira, né? De sexta-feira eu fico aqui. Porque eu gosto de estar na rua, eu gosto... E é bom, né? Pra se manter também atualizado. Sim, não dá para eu dar aula se eu não vivo aquilo. Exatamente. Não tem como eu falar muito sobre distante. o tratamento se eu não faço aquele tratamento. Né? Então eu tenho que ir. É isso que as pessoas, os veterinários, e em qualquer ramo, precisa amar o que faz, gente. Sim. Assim, então o que é isso? Fala assim, não é um trabalho, é uma coisa que você vive, que você sabe, que você está vivendo do dia inteiro. E abrir o leque também, né? Não ficar só naquele caminhozinho batido. Amplia a sua visão. Hoje em dia a gente tem um público de idosos muito grande. Uma pessoa idosa, ela não vai conseguir levar, às vezes, o cão na clínica 2 vezes por semana para fazer um tratamento. Exatamente. E é incrível, o idoso tem cachorro grande. Tem cachorro grande. Grande e agitado. agitado. É um negócio incrível. E às vezes o animal tem algum tipo de problema locomotor que dificulta muito você levá-lo, entendeu? Então, até por questões de emocional também, né? Mais tranquilo para ele ficar no ambiente dele, sendo tratado. Exato. Então, é o filho, né? Onde vão levar meu filho aqui? Exatamente. Então, tem que estar na minha casa, olhando, né? Exato. Tem animais que criam rotina, cães, né? E dá pra trazer, né? Leva pra clínica, faz a esteira na clínica. Agora tem animais tipo felinos. Você ficar carregando toda semana até ele criar esse hábito é um baita de um estresse. É muito difícil. Então essa ideia dela levar a esteira pra dentro do domicílio é fantástico. Isso é legal. Então foi uma coisa legal. E interessante também porque, como ele falou, o equipamento a gente pensou para uma determinada utilização e acabou sendo dentro da veterinária. E as próprias veterinárias, na sua prática diária, foram desenvolvendo maneiras também de usar o equipamento, entendeu? Para atender um público que às vezes é variado, não é só de uma determinada raça. Hoje nós colocamos na esteirinha pequena terabante. Tem terabante para fazer o suporte. Tem plataforma bipedal. Então, é legal porque elas falam, dá para fazer isso? Aí eu falo, tudo dá, gente. Agora vamos estudar. E vamos ver quanto vai custar e se dá, né? Porque às vezes dá para fazer, mas o custo não é na aquática, vantajoso. Não dá para fazer assim, eu falei, vamos ver o custo. Falei, hoje dá para falar assim, sobe a esteira, desce a esteira. Assim, na boa. Olha só, quanto vai custar isso daí? Então, tudo precisa ver. E aí foi um produto bem legal que a gente gostou, porque assim, a veterinária saía da faculdade, não dava para comprar uma esteira aquática. Então, como ela falou, aí já é um trabalho legal que ela está fazendo, de escolher os clientes, quer dizer, o começo da história, né, por um investimento pequeno. E ela já trabalha muito. Quem não quer trabalhar, aí muda de ramo, porque como você falou, esse trabalho é braçal, né? Então, muito, tem que ter um preparo até físico. Físico mesmo. Sabe que você tem toda razão. Tem umas baixinhas assim que eu olho e falo assim, nossa, tadinha. Como é que vai aguentar? Elas levam mesmo. Não é impedimento nenhum, não. Elas vão se ajeitando, vão se acostumando, vão desenvolvendo maneiras de lidar e vão em frente. Então, bacana. A gente tem essa esteira, agora nós temos o modelo Master, que a gente quer uma esteira comum, tá? Só que foi desenvolvida para animais, né? Eu costumo falar para quadrúpede, né? Porque às vezes a pessoa dá para andar, falei, se andar de 4, não pode andar. Não é, gente. Aí o cara fica assim... Importantíssimo isso. O equipamento é desenvolvido para animais. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, se o humano fizer a utilização dos equipamentos, vai danificar feio, porque o ponto de peso é diferente, a distribuição de peso. 2 patas em vez de 4 patas, né? E como a gente veio do ramo
de academia, a gente sabe que o humano, ele não estraga o equipamento, ele destrói o equipamento. Depende do sabe? pezinho, de como usa. Nossa, agora o cão é uma maravilha. Nossa, é uma educação para usar o equipamento. Eles são muito educados para usar o equipamento. Muito educados para usar o equipamento. Então, é bem diferente. Vou dar um exemplo. Isso é uma coisa que eu nunca imaginava. Eu achava que o desgaste era maior no uso veterinário. É tudo estudado. Eu vou te dar um exemplo. O que gira o motor, que controla o motor, é um inversor de frequência, que é o que mais usa, mais moderno em matéria de tecnologia disso, que são dos elevadores, automação. Hoje, são todos assim, automação. Esse inversor de frequência, ele emite um ruído que você não escuta. O ser humano não escuta, mas agora o cão escuta. O cão escuta. Então, se você não calibrar esse equipamento nisso, você vai botar o cachorro em cima e ele vai ficar meio doido. Você nem vai entender o que está acontecendo. Porque ele vai achar que é físico. Então, tudo isso é estudado. A pessoa pensa, não, mas é igual. Não é igual. Foi tudo estudado para que nem. Esse é um tipo da coisa que você nunca ia descobrir. Porque o cachorro fala, nossa, coloca ele em esteira. Ele não gosta da esteira, não é que ele não gosta da esteira. Porque aquilo é incômodo para ele. Incômodo, está emitindo um ruído que você não tá escutando, mas ele está escutando. Entende? E então, vocês descobriram assim, estudando ou na prática? Tudo isso faz parte do projeto. Nossa, então, tudo que aqui tem lá, qualquer que eu falo, até os parafusos, eu sei porque eu faço o projeto e adoro fazer isso. Qualquer parafuso que tiver lá é estudado, não existe um acaso. Então, tudo é medido, tudo. A parte, tem uns caras querendo fazer esteira, sabe também? Então, tudo bem. Qual a primeira coisa que foi na esteira aquática? Qual a primeira coisa que foi pensado na esteira aquática? É assim, ela não pode dar choque no animal, na pessoa. Nossa Senhora, senão a pessoa morre. Então, o que tem? A nossa esteira tem sempre um tubo plástico lá dentro, o motor vai isolado lá dentro. Escapa um fio lá dentro, uma coisa, ele não tem como passar energia para o equipamento. Entende? Então, eu vejo lá, o pessoal fez tudo assim, inox, eu falei, tudo bem. Lindo, maravilhoso. Encosta um fio ali, porque pode quebrar um fio. Vai passar, o cachorro vai tomar um choque, ou a própria pessoa, uma veterinária com a mão na água e outra ali, você pode matar a veterinária. Não, e o cachorro vai morrer porque ele já está com o coração dentro da água. Então, agora, você imagina assim, então, é assim, mas tem uma pessoa fazendo esteira. Tudo bem. Tudo bem, mas existe todo um estudo atrás disso, tem os parâmetros que você vai colocar, isso daqui não pode nunca ser, sabe, tem um nunca, né? Isso daqui nunca pode isso, aquele era nunca. Então, você precisa colocar todos os parâmetros para você fazer um produto. Faz parte do desenvolvimento. E as pessoas falam, que nem eu falo do som. Põe lá o inversor e tal, né? Não tem noção de como é que forma. Você vê, nós temos lá 40 anos fazendo essas esteiras, tudo que você imaginar em esteira, a gente já tem toda a experiência. Já tem uma esteira, vamos supor, no Uruguai. Deu um problema em tal coisa. Como é que ele vai consertar isso? Meu técnico vai até lá? Nossa, não vai até lá. Então, eu preciso ter o quê? Dispositivos para... Ele liga para mim e fala, você faz assim, 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 assado. Vai funcionar. Precisa de uma peça? Ele tem que ter acesso a essa peça lá. Precisa ser uma peça fácil de ter. Então, tudo isso é levado em consideração, senão inviabiliza o produto. Inviabiliza mesmo. Até dentro do Brasil mesmo, né? Porque a pessoa que está em São Luís do Maranhão... Uma coisa que a gente pensa muito, acho que os alunos perguntam muito também em relação à assistência técnica de equipamentos. Exato. O Sidney, mais do que eu ainda, que você ministra mais aulas de equipamentos, né? Eles perguntam muito. Mas a assistência desse equipamento é fácil? Para onde que eu tenho que mandar? Porque dependendo para onde tiver que mandar, inviabiliza. E o nosso inviabiliza total. Porque a esteira não tem como mandar. A esteira de 200 quilos, você põe aí no carro, vem aqui. Exatamente. Não existe isso. Manda por Sedex. Manda por Sedex. Sedex 10. Então, tudo que é feito é desenvolvido para você ter uma manutenção fácil, para você... O que nós temos hoje? Vamos supor, falando em manutenção. Tem uma esteira, vamos supor, em Recife. Nós trabalhamos muito tempo com equipamento de ginástica. Então, eu sei a capacidade desse pessoal que trabalha com equipamento de ginástica profissional. Não estou falando do residencial, profissional. Então, como eu sei disso, como é que a gente faz? A gente pega, se for o caso de uma peça ou não. Vamos supor, fosse uma peça. Sim. Aí eu envio para o cliente, vai todo um explicativo com fotos
o rapaz chegar lá e já desenvolver. E precisa ser fácil, né? Não adianta ser um negócio também muito complicado. E ele faz, quer dizer, eu não preciso deslocar um técnico daqui até lá. É o custo disso, né? Claro. Fica inviável isso daí. Então, tudo é feito para ter uma manutenção tranquila, fácil. Tudo que você imaginar ali, qualquer parafuso, qualquer coisa, é tudo nesse sentido. Legal. Ou até a durabilidade do uso mesmo, né? Componentes que têm uma longa vida útil, para não ficar toda hora tendo que mexer. Corrosão, tem que estar estudado, né? Exatamente. Mas eu acho que deveria ter, na parte veterinária, uma Anvisa também, certificação, que nem tem para os equipamentos humanos. Tem uma certificação. Isso. Sim. E hoje, por exemplo, se eu quiser aqui no IBRA montar um aparelho, eu consigo montar um aparelho de laser. Eu sou técnico eletrônico, consigo montar um aparelho. Se eu quiser montar e sair vendendo para os alunos, não tem nada que me impeça. Exato. Agora, se eu quiser vender para um ser humano, aí tem que passar por toda a certificação. Deveria ter. Deveria ter. Né? Porque aí ia evitar esse pessoal que faz uma esteira que pode matar o cachorro. Sabe? E evitar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Talvez uma coisa para a gente lutar para o futuro. Né? Exatamente. Sim. É assim, a gente conhece o pessoal do IPT, tudo. Então, o que é? O que eles fazem na Anvisa? Você tem que pegar, botar teu equipamento no IPT. Ele que vai dar a certificação. Sim. Esse equipamento. A Anvisa vai liberar. Aí a Anvisa pega esse documento e libera. Então, assim, eles destroem o equipamento, Eles na vão verdade. testar de todas as maneiras. Todas Na as verdade, maneiras. tudo quanto é posição do fio, tudo, eles vão ver tudo. É legal, tá? Mas, assim, tem um custo violento. Eu sei porque nós fizemos um custo da esteira humana. Nossa, aquele tempo, vamos chutar hoje na faixa dos 200, 300 mil reais, só para fazer esse tipo de coisa. Eu vi uma certificação do aparelho de laser. Caro. Não é barato não. E demorou, se eu não me engano, muito demorou 4 anos. Isso também tem isso. É uma coisa longa, demorada. Eu acho assim, tudo bem. É uma certificação muito importante. Quando eu conheci esse pessoal do IPT, eles fazem certificação, é o único na América do Sul que faz certificação de satélite, para vocês darem uma olhada. Olha que legal. Um cara super bacana, tá? Não, a gente te ajuda, tá? Mas a gente te ajuda, é como se fosse hoje 300 mil reais. Você fala assim, pô, legal, né? Aí você começa a pensar, tudo bem, vale a pena esse investimento? É o caminho certo, só que é caro, demorado. Tudo. Podia ser facilitado, né? Exatamente. É isso que a gente falou. Estimularia mais. Assim. O próprio, quando tem vamos supor, a Secretaria da Saúde, sei lá, alguma coisa assim, fala assim, pô, nós não temos esse equipamento no Brasil. Quanto custa lá fora? Tanto. Vamos desenvolver aqui? Então, você faz um projeto, eu preciso disso, e o pessoal te ajudar. Mas aqui não existe esse recurso. E vai ser o contrário, tá? Vão dificultar. Vão dificultar. Não vão ajudar. Infelizmente, esse pessoal do IPT é um pessoal bacana, sabe? Bem legal. Eu imagino que eles sejam porque eles são técnicos, na verdade. Eles não são políticos. Eles têm interesse no equipamento, né? Exatamente. É um cara bem técnico, né? Então, assim, porque quando começa a envolver política, aí o negócio... É interesses, né? Na verdade. Mas tinha que ser que nem você falou. Por exemplo, você quer montar um equipamento que não existe no Brasil. Você quer montar no Brasil? A primeira coisa que o governo deveria fazer, vem cá. Vamos, eu vou te ajudar a montar. Exato. Né? Que a gente vê assim, é diferente, lá na China é diferente porque o governo acaba participando e sendo dono. Né? Isso. Mas por que eles estão tão desenvolvidos? Porque tudo que querem fazer, o governo, vem cá, vamos fazer. Vamos copiar as coisas dos outros e vamos fazer igual. Né? Outro dia faz um tempo, eu vi um carro lá nos Jardins, um Corolla. Era um Corolla, igualzinho ao meu, idêntico, só que era chinês. Era idêntico, só que era chinês. Como assim? Ele viu outro dia um vídeo, né, de um carro chinês. Nossa, maravilhoso o carro. Maravilhoso. Eu falei assim. Porque eles começaram copiando, agora é a gente que vai copiar eles. Olha, foram além eles passaram o original, porque é muito lindo o carro. Coreia do Sul, por que é daquele tamanho? Porque o governo investiu na educação e nas pessoas, nos empresários. Nos empresários investiu. E aí é daquele tamanho e está assim, pleno emprego. Tá ótimo. Uma reportagem assim muito interessante. Gente, isso daí precisa passar aqui no Brasil. Ele, pós-guerra,
Aí eles estavam falando, o que nós vamos fazer? O país estava destruído, né? Sim. O que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, nós vamos fazer um estudo. O que ele precisa? Precisa de dinheiro, precisa isso, o que a gente vai fazer? Aí o pessoal falou, vamos fazer hospitais, né? Porque tem muita gente ferida, tal, não sei o que. Aí ele falou, não, vamos fazer escolas. Porque nessa escola vão sair os enfermeiros e os médicos. Nós vamos investir primeiro na escola. Eu falei, gente... Na base, depois na estrutura. Exato. Assim, vamos pensar. Pô, tá, tem os caras feridos, tudo, mas sem a escola, o começo, não dá. E você vê o que eles são hoje. Exato. Nossa, Exato. a tecnologia que eles têm, pós-guerra, depois, o tempo que eles... Pensando no ser humano primeiro, né? No cidadão. Exato. Depois vai Sem pensar educação em... não vai, não tem. É a base Sem de educação tudo. não tem nada. Não tem. nada. Não dá, o ser humano... Precisa, eu lembro até no cursinho, o professor contando que um americano pegou uma bactéria, pegou o gene da insulina e conseguiu colocar na bactéria. E a insulina que a gente usa hoje. Só de royalties nos Estados Unidos entra mais dinheiro do que o nosso PIB. Olha isso. Do que o PIB brasileiro, por causa dessa bactéria. Então, o mundo inteiro usa essa insulina, né? Então, assim, um investimento que foi numa universidade, investiram lá no pesquisador conseguiu fazer. Até hoje. Por isso que é um país desenvolvido, por isso que esses países são desenvolvidos. Exatamente. E vão ser sempre. E vão ser estar sempre. na frente. Vão ser sempre na frente. Né? A gente vai estar sempre correndo atrás deles, bem distantes de alcançá-los. Mas, quem porque sabe enquanto algum só dia houver jogo de interesses, né? E aquela poder história. e dinheiro por trás, aí Vai vai ficar pra assim, frente. né? Vai pra frente. assim. Infelizmente. Infelizmente. Uma coisa que eu ia te perguntar, para você estava falando das esteiras, vocês têm algum projeto, tem algum interesse, alguma ideia para fazer em equinos? Nós temos o projeto até. Mas porque a não gente o tem uma interesse. dificuldade em Eu vou te equinos. contar uma história até meio engraçada, entre aspas, né? Porque nós tivemos um cliente que ele tinha 100 e poucos cavalos, e era muito grande, né, o negócio. Então ele falou, eu quero um projeto para os meus cavalos especial. Eu falei, beleza, tá, vamos fazer. Aí nós começamos a fazer, você sabe que o projeto é assim, você faz o custo e o cara começa a pagar na primeira, se você não pega no projeto assim, tem uma entrada, aí tem uma entrada e você divide aquilo até chegar no protótipo e tal. Ele pagou a entrada, então nós fizemos o começo do projeto. A coisa estava indo bem, mas ele foi preso, porque ele era um político. E ficou preso, e eu nunca mais ouvi falar dele. O cara tá foi preso até hoje, então. Não sei, ou seja, desapareceu. sumiu. O que aconteceu? Eu falei, gente, eu acho que não é para mim fazer isso daqui. É um sinal. Né? É um sinal. Nossa, meu Deus. E nós paramos, porque depois nós fizemos um estudo, tem não sei como é que é o nome dele, que é um veterinário que tem lá no Jockey, que ele é veterinário, uma pessoa bem importante, né? Sim. E ele tem uma empresa, ele mesmo tem uma empresa, né, que faz lá as esteiras para... Então eu falei, sabe uma coisa, deixa... Vamos competir. Mas ele ainda está fazendo? Eu conheci a esteira dele lá no Vila dos Cavalos. Vila dos Cavalos, era só ele que fazia isso. Mas eu não sei se ele ainda está fazendo. Por Não isso vi que mais eu falar. perguntei, porque Não só sei. tem pouquíssimos. E a maioria acaba fazendo a piscina e põe um redondel, né? E acaba fazendo... Não uma esteira, né? Acaba fazendo um circuito. Um circuito. É uma coisa, assim, bem complicada. Porque, gente, é assim, você viu o tamanho da esteira, essa daí pesa 200 quilos. Aí você começa a pensar no cavalo, o negócio começa a aumentar. que eu vi Toma proporções que eu vi estratosféricas. era a armação de concreto. Então. Ele faz como se fosse uma raia, né? Isso. Coloca a esteira dentro. Isso, a esteira dentro com jatos também. De água. Eu não sei que nós estávamos no evento e o cara falou que tinha uma... Até eu achei fantástico que ele botava numa carreta. É uma carreta, Ficava Ele bota móvel aí. Isso. E ele fazia até foi pena que eu não peguei o nome dele. Ele tinha uma, não sei se ele mandou fazer, não sei, mas ele fazia esse trabalho, ele botava numa carreta, chegava no local, descia na carreta, não sei como. Fazia, né? E fazia O dia inteiro só pra botava na transportar. carreta. Aí eu falei, Gente, imagina. eu falei, nossa, que vou precisar ser muito bem bolado. Eu mexo com mecânica, só o porque peso imagina de todas e aquilo essas... chacoalhando. Nossa, mas eu falei, pode nossa, chacoalhar, não, quer dizer, não foi uma pode. pena não pegar o... E não tem nem como, porque imagina, vai chegar nas Vai épicas, chacoalhar, não vai mas chacoalhar. não pode soltar nada no Então, caminho. Nossa, do não, caminho. um negócio bem... Você precisa fazer um estudo. Como que pode, Muito né? bom. Muito bom. Nossa, gente. E ele fazia isso, né? Puxa, pena que eu não... Me É que no meio
da feira. É complicado. Tem às um vezes, falando, né? outro falando, perguntando, outro, mas tem um que manda o catálogo pra mim. Então você não tem aquela conversa tranquila. Eu sei como é, congresso, feira. Não é? É bem assim, né? E tem aqueles momentos, né? Você tá tranquilo, não tem nada acontecendo. Daqui De a repente pouco, tem é 50 todo pessoas. É isso mesmo. A gente fez aquele congresso lá em Curitiba. Foi. Nossa De Senhora. repente é o estouro da boiada. Vem todo mundo de Tudo uma vez, um mar de gente. Aí você tá falando com outro, tá assim. Não, aí chega aquela pessoa que falou que vou dar uma passada lá pra gente conversar. Aí chega aquela pessoa. Bem, sempre aquela hora. Aí você não consegue dar atenção para aquela pessoa que queria E conversar. de repente esvazia tudo, some todo mundo. Some todo mundo. Inclusive essa pessoa. Inclusive a pessoa. É assim, É bem isso mesmo. é muito engraçado. A gente É participou ondas. de vários congressos, várias feiras, né? Na Vai parte voltar de... agora, né? Agora tá voltando. Tá voltando, né? Nós fizemos agora há pouco, na faculdade em Morumbi. Foi legal, foi bem legal. E é assim, também é uma coisa meio... Assim, eu não tenho muita paciência para esse negócio, sabe? Acho que eu tô ficando velho. Mais antigo. Mais antigo. Como é que é? Não é Mais antigo? clássico. Clássico. Tá Gostei do clássico. Não, mais clássico. Porque é um negócio complicado, né? Porque você chega lá, você tem que ter uma... Porque assim, você não tem nada para fazer, daqui a pouco vem aquele monte. Aí todo mundo quer saber. Falo, dá um tempo, né? E pior que a pessoa... É difícil de voltar e fala assim, não, agora me volta daqui meia horinha para você. Conversar. É difícil. Não. Olha, é complicado. A estrutura é sempre assim. É cansativo. Cansativo. Aí você fica lá de pé, olhando as músicas. Aí daqui a pouco... De repente, vem um monte de gente. é só acabar a palestra, né? As trocas de turno, de fica palestra. esperando a palestra. Agora tem uma outra coisa assim que ela também já passou. Nos congressos, nesse não, mas em outros, sempre tem um cara que é o tutor, que ele vem cumprimentar a gente. Nossa, isso me deixa emocionado. Ele fala assim, por causa do teu equipamento, o meu cachorro... Isso é legal. Em feira acontece Gente, bastante. acontece. A primeira vez que aconteceu, eu fiquei assim... A gente até ficou meio assim. Nossa, eu fiquei, será que o cara tá falando a verdade? Sabe, a gente... Ele guardou a marca da marca. O cara veio e cumprimentou, e não é só um, eles vêm fora, por causa do teu equipamento, meu cachorro tá ótimo lá, tá? Eu falei, nossa, que legal. É uma coisa assim que deixa a gente até emocionado, porque fala, pô, gente, nós contribuímos para isso. É lógico, teve veterinário e tudo mais, é uma contribuição que tem, né? Não, ferramenta importantíssima. Eu falo sempre nas palestras, né, a respeito justamente disso, que é uma coisa que nos deixa muito felizes, orgulhosos, que a esteira, principalmente a hidroesteira, né, que é mais usada, mais conhecida, ela fecha todo um ciclo que eu chamo de ciclo de felicidade. Porque nós fazemos um equipamento, o veterinário compra esse equipamento e ele tem uma excelente ferramenta de trabalho. Os animais que ele vai atender vão ter uma boa recuperação, porque dá resultado. O tutor vai ficar feliz porque o animal se recuperou, entendeu? E o veterinário vai ficar realizado pelo trabalho que ele fez, entendeu? Então, eu falei assim, fecha um ciclo de utilização, de felicidade em todo ponto. Nosso orgulho na hora que nós fabricamos e no tutor, que seria a parte que não foi tratada diretamente, mas foi agraciada na consequência, né, da recuperação do animal. Eu falei assim, isso é uma coisa muito gostosa, uma sensação muito boa, que era uma coisa que nós desconhecíamos, porque quando a gente trabalhava no fitness, não tem essa coisa da reabilitação, não tem esse feedback de, por causa do equipamento, a gente melhorou na parte física. E a veterinária nos proporcionou isso. Muito gostoso. Eu faço academia lá no prédio, eu não faço a menor ideia quem que fabricou a esteira, quem fabricou as coisas. É diferente, a relação é outra. Não faço a menor ideia. Se eu passar numa feira e o cara estiver vendendo as coisas lá, eu não vou saber que foi ele. Exatamente. E a gente tem aquela coisa do veterinário que às vezes chega no nosso stand, que às vezes até é um veterinário que a gente já encontrou em outros eventos, em algum curso e tal.
E ele fala assim, o equipamento de vocês é o meu objeto de desejo. Ainda vou ter uma dessas, sabe? Então, é uma coisa gostosa de você ouvir. A gente entrega equipamento, tem veterinário que chora. Chora. É uma conquista. Os funcionários falam assim, nossa, a menina tá chorando. Tá chorando. Eu consegui e tal. Gente, olha que coisa. Uma conquista. Legal. Né? Assim você fala, poxa, que legal. A gente pensa assim, quantos empregos surgiram, né? Quantos animais beneficiados. Quantos animais beneficiados. Porque realmente dá a diferença, hein? Dá muita diferença. Dá. Eu confesso para você que quando a gente começou a enveredar para esse caminho, e nós não tínhamos absolutamente nenhum contato com essa parte veterinária, porque também não tenho animal, nada disso. Então, foi uma coisa que nos surpreendeu muito, porque o pessoal ficava fazendo o acompanhamento dos casos, né? E eu falei assim, nossa, mas que coisa incrível, o animal chega rastejando, depois de um determinado tempo, aí uns 6 meses, o cachorro tá andando. Eu falei bonito, assim, né? que coisa maravilhosa. Não só no orgulho do equipamento, mas do próprio trabalho de recuperação. Até, de certa forma. Exatamente. Agora você põe no meu lugar, que eu sou clínico desde 93, começo de 93. Eu sacrifiquei um monte de animal que não andava. Até começar a fisioterapia. Porque assim, o animal paralisou. Ele começa a ter escada de decúbito. Começa a ter uma vida digna mais. Começa a ter infecção. Você sacrifica. Exatamente. Né? E depois, hoje, 90% ou mais % dos animais voltam a caminhar. Né? Interessante. Então, imagina o que mudou para mim. Eu fico pensando naqueles que eu sacrifiquei. E mesmo os que não voltam, dá a qualidade de vida não forma esse cara, mas tem uma rigidez, né, na postura. Então, tira essa indicação, né, da eutanásia. Exatamente. Muito legal. Porque o animal ele também sente, né, essa coisa dessa impossibilidade de caminhar, de fazer as coisas, o animal conseguir tomar água na hora que ele quer, comer na hora que ele quer, sabe? Ir atrás de alguma coisa que interesse para ele, conseguir urinar da forma como ele quer. Isso eu acho que ele também acaba assim ficando meio que deprimido, né, do estado dele. Exatamente. Então fica deprimido. Vulnerabilidade animal tem depressão. Também tem, né? Eu acho que tem tudo, né, gente? Esse ramo, depois que eu entrei, falei, nossa, como a gente vê os animais de um modo diferente. E a cabeça dele, por exemplo, numa matilha de cães lá na natureza, numa matilha de lobos. O que está paralisado é a presa, é o vulnerável. Ele vai ficar para trás e vai ser predado, né? Exatamente. Então, na cabeça do animal vem esse instinto, né? Nossa, eu sou o próximo, sabe? Então, cria por isso que eles entram em depressão, ou entram em alguns quadros de pânico até, né? Medo exagerado e tudo. Porque na cabeça deles ativa isso, né? Nossa, eu vou ficar para trás, agora é minha vez. Isso. E aí, a gente conseguir trazer eles de volta. Muito bonito. É muito legal. E a gente percebe claramente a alegria do animal quando ele se recupera, né? Porque o vídeo, como os vídeos vêm na sequência, então você percebe, ele chega se arrastando, assim, tristinho, e daqui a pouco ele tá andando felizinho, você percebe que ele tá feliz. Muda o estado de espírito. Né? Daí ele já não é mais não é você mais predado, acabou. É verdade. Eu já consigo me virar. Fiquei bom, sabe? Aquela coisa. É muito bom isso. Uma coisa que a gente tem que comentar, assim, por causa dessa pandemia, que o nosso mercado explodiu, né, na verdade. Ao contrário de todas as previsões. Uma coisa que eu ia perguntar pra você, eu acabei esquecendo, como é que foi na pandemia? Então, explodiu, a gente não deu conta de tudo. Por quê? Porque, assim, a pessoa que está dentro, adoeceu dentro de casa, o cachorro... Que não saiu de dentro de casa, né? O cachorro, quem que era? Esse cara, ele não era só o cachorro, ele era tudo, que dava um amor, o equilíbrio e tal. Então, isso daí se apegou muito a esse tipo de... Então, o cachorro tinha qualquer coisinha, ele ia lá e cuidava. A pessoa tinha mais tempo de também observar. Exatamente, também. Observar. Para os veterinários explodiu. O veterinário atendeu muito. Demais. Nossa, foi muito. Nosso ramo subiu assim, absurdo. Porque foi uma surpresa, ninguém sabia que... Ninguém imaginava uma coisa dessas. Ninguém sabia nada. Vai morrer todo mundo. Foi, no começo foi muito conteúdo. E aconteceu uma coisa também interessante. Nós já tínhamos lançado há 2 anos a possibilidade de locação da hidroesteira. Não rodava. A gente oferecia, falava, eu não sou vendedora, né? Eu cuido da parte de vendas, mas eu não sou vendedora.
Então, a pessoa às vezes perguntava, você via que aquilo, a alocação para ela caía legal, oferecia, mas as pessoas não compravam a ideia. Quando veio a pandemia, teve pessoas que ligavam, vocês por acaso vocês fazem locação? Não, fazemos, tal e coisa. Aí começou a sair a locação. Eu falei assim, engraçado, foi preciso que acontecesse uma tragédia para as pessoas se darem conta que há a possibilidade dela fazer a locação. Sim. Por quê? Porque eles precisavam do equipamento para dar tratamento para os animais, que foram surgindo também sem eles esperarem, mas a pessoa não tinha um recurso financeiro para comprar o equipamento. Não sabiam se ia permanecer daquele jeito se ia continuar, não é verdade? Ficou tudo muito temporário, né, naquela época. E acabou desenvolvendo, falei assim, olha, 2 anos que a gente tem isso daqui, simplesmente não tinha rodado. De repente, teve uma hora que a gente falou, ó, parou, não dá para fazer mais, porque é diferente da venda. Na venda você está recebendo o valor que você está entregando no equipamento. Na alocação, isso é a perder de vista, né? Então, teve que chegar uma hora e falar, ó, parou, daqui não dá para fazer mais. Quando der, a gente volta a anunciar para voltar a suprir o mercado. E foi uma coisa, eu falei assim, olha, que bom. Teve no congresso aquela nossa cliente que veio e abraçou você. Nossa, deu uma cliente. Eu até pensei que fosse cliente dela. Gláucia, se você nos estiver nos assistindo. Você acha que era parente dela? Eu falei, nossa, tá abraçando tudo. Eu falei, nossa, estranho, né? Aí depois, aquela muvuca que a gente tá falando, depois que eu fiquei sabendo que ela foi uma cliente que... Assim, era sua parente que veio aqui, ficou conversando com você, te abraçava, te beijava? Toda feliz, eu falei, deve ser parente, né? Ela falou, nossa, olha, maravilha. Ela falou assim, o equipamento de vocês, nossa, me ajudou tanto. Ela falou assim, é um equipamento maravilhoso e tal, porque o nosso sistema de locação, depois de 2 anos, o equipamento é seu. Na verdade, a gente fez assim um leasing, né? Só que a gente não colocou como leasing, a gente coloca como locação, banco, né? Porque então, a gente não é financeira, né? Então, a gente faz essa locação, a pessoa locando 24 meses, no final, o equipamento é dela. Então, nossa, é verdade, é uma coisa bem de pai para filho, sabe? E é o que a gente tinha falado antes, com o atendimento que o veterinário faz, ele paga o aluguel do equipamento. Sim, sem, certeza. Sabe? Sim, certeza. Dor de cabeça, sem aflição nenhuma. E depois de 2 anos o equipamento dela. É investimento. Investimento, não é gasto. Não é gasto. É gratificante, né? O cliente vir emocionado, de tão satisfeito, de emocionado. Sabe? Esse negócio é muito assim, que assim, é o que eu estranhava olha, academia, eu vou te falar, o pessoal que está me escutando, da academia, eu sei porque eu vivi 25 anos, chegava lá, o cara comprava 5 esteiras, beleza, isso aconteceu comigo. Aí o que você está entregando, sabe o que o cara falava assim? Quando é que vai quebrar essa porcaria aí? Nossa, isso daí vai quebrar, como é que fica? Não sei o que. Eu falei, cara, vai quebrar. Falei, porque desse jeito que você está falando. Vai. Eu falei assim, você nem recebeu, já está pensando nisso. Quer dizer, parece que o cara está sempre estressado. Não é possível. Isso desanima, sabe? Você vai começando a falar, pô, o cara... Poxa, eu dediquei tanto para o projeto, para o produto, e a pessoa já desdenhou do produto logo de cara. Ele nem recebeu e já tá. Isso é assim, é lógico que são todos, mas tem muitos que pensam assim, sabe? É muito assim na parte econômica, tem que... Não tem o amor ao equipamento. Ele quer que eu falei para você da questão da educação, do uso, entendeu? Ele quer que não quebre, agora sim. O negócio dele é não quebrar. Como vai usar. O resto ali, então, foi com o tempo falando, tem um pessoal que trabalha com melhor, o mundo pet é melhor, né? Não, muito gratificante. É gratificante. Vou te falar, é muito gratificante mesmo. E outra, que nem a gente vê os animaizinhos ali, a gente vê os vídeos, tava ali e tal, daqui a pouco tá andando. Pô, é muito legal. Gente. O retorno é de outro nível. Você saber que você faz parte daquela recuperação, entendeu? O teu trabalho rendeu aquilo. Eu acho que no pet, o veterinário são poucos que manipulam a esteira, né? Então, é sempre a mesma pessoa. Então, tem esse cuidado de não estragar e tudo.
Então é diferente também, acho que o É desgaste. bem diferente. Não é o cachorro que sobe lá e liga. É isso. Não, exatamente. E a pessoa leiga, ela vai ficar apertando, não sabe como é que Nada funciona. disso, E tem muitos veterinários que eu bato palma, porque eu conheço alguns que tem um trato, um amor com o bichinho. Tá? Nós fizemos uma vez um evento no meio de Santos ali, e foi o comecinho. E o rapaz lá, eu falei, nossa, eu vi uns cachorros querendo morder, sabe? Eu fiquei olhando e falei, esse cachorro vai morder o cara. E o cara se pegava assim, botava lá na esteira, até foi para um teste para ver como é que era. Ele botava, o cachorro ficava, daqui a pouco ele abraçava o cachorro, eu ficava olhando e falava assim, meu, esse cara nasceu para isso. Mas você vê gente que é isso. Eu falei, a energia que ele passa pro bichinho, ele vem para morder, ele pega... Assim, nossa, que afinidade. Como que né? pode? Eu falei, eu não ia pegar esse cachorro lá, nem. Ia ficar louco. Longe. Ai, que legal. Legal, então, queria agradecer. Não, antes de agradecer, peraí, como é que o pessoal te encontra? Como é que eles encontram vocês? Bom, Tem um monte de gente agora que está a fim de comprar esteira. Como é que eles fazem? agora a minha parte é técnica. Bom, avisem quando você voltar à locação. Isso aí. Também. Não, já voltou. Já voltou. A gente teve que parar um tempo, É importante. mas nós voltamos. Foi uma demanda muito grande. Muito grande. Acho que nós voltamos no final do ano passado, começo desse ano. Tá. Que aí deu para legal. retornar ao sistema de locação. Ai, show, hein? Tá? E aí, como é que faz? E para encontrar a gente, normalmente o pessoal sempre nos conhece dos cursos, né? Mas o meu telefone é o telefone que está na propaganda, então pode entrar em contato com a gente. Via WhatsApp, que hoje em dia, né, ninguém mais usa quase e-mail, então é via WhatsApp. E nós temos também a nossa loja, só que na loja dificilmente você nos encontra, porque o contato é mais marcado mesmo, quando o pessoal quer conhecer um equipamento e tal. Coisa difícil, porque, como eu falei, como a gente está nos cursos e tudo mais, o nosso público já conhece o equipamento, já fez aula prática nele e tudo mais, né? E qual que é o telefone para o pessoal? É 11, né, São Paulo, 99870-3175. Bacana. A gente vai deixar escrito embaixo para o pessoal ver também. E vocês têm redes sociais também. Tem redes sociais. Temos redes sociais, mas você que lembra da rede social? A gente joga Fitness Dog lá no Google. Ou se não, também o GESAN, Equipamentos Médicos Esportivos, também entra direto no nosso site. Legal. Então. Bacana. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Bom, a gente já se conhece de longa data, né? Faz bastante negócio junto por causa da esteira aqui. E eu posso afirmar, pessoal, que é muito boa mesmo. Não é porque eles estão aqui, a gente usa há muitos anos, né? Então, eu posso afirmar que é muito boa mesmo. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no começo, não esquece de dar o peteleco lá no positivo. A gente precisa muito desse like, né? E também que vocês se inscrevam no nosso canal. Vocês viram que tem bastante gente se inscrevendo, não vai ficar para trás. Se inscreve também e tem que acionar o sininho e todas as notificações. Beleza, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Thaís, também por estar aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Tá ótimo. Pessoal. Tchau, tchau.